Você ainda é um policial ou não? Não. Eu sou. Eu Tá já consegui meu licenciado. afastamento, mas estou esperando a publicação de diário oficial. Tá. Tô no limbo, não é isso? Tô no limbo, tô nas escadas e corredores, não é isso ou não? Eu tô Já com- recebi um papel mandando devolver arma, mandando devolver colete, a zorra toda, devolver bonitinho. Tô esperando uma publicação pra ir embora desse país. Tá. Então você ainda tá nesse limbo, mas você ainda é policial civil e você é uma pessoa, é um libertário. Vamos começar. Eu sou um cristão acima de tudo. E Jesus é muito claro em relação a isso, né? Vamos Jesus lá, então, fala sobre fala. que a intervenção de contratos privados entre terceiros é satânico, no parábola dos trabalhadores das vinhas, não é isso? Não é bom o meu dinheiro. Se você vê algo de mal, mal são seus olhos, não é isso que diz o mestre? Isso ele tá dizendo que o socialismo é satânico, não é isso? E o direito do trabalho, né? Você acha que ter uma moeda estatal, é intermediada por um banco central, é contra Quando- os princípios cristãos? Quando os caras armam o flagrante, não é flagrante forjado, é flagrante provocado, não é isso? Quando eles não armaram flagrante pra Jesus, pra apologia ao crime, essa eu respondi vários procedimentos de apologia ao crime. Eles queriam que botar Jesus pra dizer que ele tava mandando não pagar impostos, não é isso? É. Aí mandaram perguntar ao mestre se era pra pagar ou não os impostos. Ele pede a moeda e diz assim, de quem é a cara nessa moeda? E o denário nessa época que circulava, ele tinha a cara do filho de Augusto e tinha não sei quem lá, filho do deus Augusto. E um cara dizer, nos 10 mandamentos tem a proibição de fazer imagem e tem a proibição de afirmar que alguém aqui, o nome de outros deuses perante a mim. Então a moeda era triplamente satânica, não é isso? Tipo, você ter a moeda, você fazer a moeda e você dizer o que estava escrito na moeda era pecado, não é isso? E qual é a cara, qual é aquela mulher na cara de real? Na mulher, nota de real, quem é aquela mulher? Não É a sei. face da República, é a Mariane, face da Revolução Assassina de freiras, de crianças, de inocentes, é a Revolução Satânica da Revolução Francesa, não é isso? Até hoje tem uma face satânica na moeda estatal. Quem é o pai da mentira? Isso aí, a Fiat é verdade ou é mentira? Ela é uma dívida e quem determina o valor é o devedor, não é isso? Até para uniformizar os termos, gente. O que é Fiat? É exatamente esse sistema que trabalha com a ideia de que existe uma confiabilidade, uma fiducia em torno de uma moeda que é criada pelo Estado. O Estado cria a moeda, através do Banco Central, ele faz a política monetária, então ele pode colocar mais moeda no mercado, como pode retirar, e assim ele vai fazendo o controle da quantidade de moedas disponíveis, ele controla a taxa de juros, ele trabalha em torno da inflação também. Então, tudo isso faz parte da atuação do Estado em relação à moeda. E o que os libertários contestam? Exatamente essa capacidade que o Estado tem hoje de emitir moeda e, consequentemente, de controlar tudo. E a capacidade do Estado de emitir moeda ela é infinita. No Gênesis 1. No Gênesis 1, Fiat Lux, faça-se a luz, não é isso em latim? É a ordem de Deus, o começo da criação do universo, não é isso? E no Pai Nosso diz, seja feita a vossa vontade, não a minha vontade. Quem serve a Deus tem que renunciar à própria vontade e fazer o que agrada a Deus. E quem serve ao diabo quer ser Deus. Ele quer que as coisas sejam da maneira que ele quer. Ele quer fazer as coisas, serve à própria vontade dele, faz o que tu queres, que é tudo da lei. Essa é a lei de quem serve o Satanás. Você dá ordem de que as coisas vão ser da sua cabeça e não como elas são, é a lógica de quem serve ao Satanás. É por isso que eu acho que o socialismo, o comunismo, eles são ordens satânicas. Toda vez que você quer construir uma utopia, o paraíso na Terra, você não tá seguindo o mestre que diz que o meu reino não é desse mundo, não é isso? Se você não aceitar as coisas como elas são, você não tá aceitando o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E as coisas como elas são é a praxeologia, é o que tá escrito naquele livro grossão ali, não é isso? E você entende, então, que o socialismo e o comunismo são doutrinas satânicas? Não sou eu. O Fernando Pessoa, na década de 20, escreveu um poema dizendo que se todo o lixo moral e mental fosse colocado junto, Só que ao mesmo tempo você... Há 100 anos, bicho. Não é há 100 anos. Você há 100 falou anos. que o presidente Lula é moralmente superior ao Bolsonaro. Se você envenenasse meu café me chamando aqui pra eu gravar o episódio, eu seria moralmente superior ou inferior a você dizer eu te mato se você vier em minha casa e me matasse quando eu batesse na sua porta. A maneira Seria insidiosa. inferior. É isso. Abertamente, honestamente. Mas abertamente o Bolsonaro ladrão, é transparente isso. sobre o que ele quer. Ele deixa não bem sei claro sobre- o que ele quer. Não sei sobre ele é transparente sobre o que ele quer, mas ele prometeu a defesa da família e agora ele se orgulha de 70 leis feministas. Ele prometeu combater o PT e Cássio e Mendonça são dois caras que mamaram cargos do PT e tudo que eles tiveram na vida foi derivado do PT, não é isso? Todas as indicações, todos os tribunais de Bolsonaro não foram pessoas intimamente comprometidas ao PT. Todas as políticas de Bolsonaro não foram altamente benéficas ao PT. Ele não devolveu o Brasil ao PT ou não? Cássio não tudo que Cássio passou em que concurso? Os cargos que ele teve, todos foi Lula e Dilma que indicou, não é isso?
Mendonça escreveu um livro de ódio, escreveu um livro Mas você acha homenageando que é o estagiário de Toffoli, né? chegar e fazer tudo diferente, independente da estrutura? Não, tudo já diferente não, estabelecida? mas tipo, tudo diferente não. Você não acha que ele teve, por exemplo, durante a atuação, durante a pandemia, ele foi uma pessoa que teve uma coragem? Moralmente inferior ao PT. Ele imprimiu mais dinheiro, mais moeda, ele permitiu Mas mais você tá corrupção, colocando apenas- mais Não. violações. Não. Tipo, a pandemia nesse país teve violações de direitos ou não? Sim ou não? Muito. Quem era o comandante quem foi supremo que das segurou? Forças Armadas? Quem jurou morrer pra defender nossa liberdade, ficou de 4, foi quem? Ele era o comandante supremo das Forças Armadas, sim ou não? Mas o que Era você dever esperava que dele ele morrer pra fizesse? defender nossa liberdade ou Mas não? o que você esperava? Que ele colocasse o exército na rua? Que ele fosse homem e cumprisse a lei. Pra começar, não indicasse petista pro STF. Ele podia botar os filhos dele lá, seria menos pior, não é isso? Os filhos dele lá ia inocentar Palocci, igual inocentou semana passada. Inocentou Palocci? O Cássio foi o Mendonça. Esses caras são petistas, pô. São implantamento. Se tem algo que você... Tem algo que eu já aprendi. Tem um curso lá, a galera gosta muito de fazer o COF do Olavo. Mas eu recomendo, antes de fazer o COF, fazer o curso de formação política. São só 8 aulas. E a primeira aula, ela ensina uma coisa muito importante. Entre seus compromissos pessoais e suas crenças pessoais, 99% das vezes o cara vai com compromisso pessoal, não é isso? Sim. Hein? Sim. Pois é. Qual o compromisso pessoal dos caras que foram feitos pelo PT? Tudo que eles são, eles devem ao PT. Pois é. Ele botou essa galera no STF, em todos os tribunais superiores, não é isso? Que general que ele botou, em que posição no poder, que ele não se tornou general através de favores do PT? Eu não conheço nenhum. Santos Cruz, o outro desarmamentista que o mandou aleijado. Todos os caras aí, pô, todos os caras que secaram o Bolsonaro, todas as políticas públicas, ele reduziu a maioridade. A minha ele desarmou, ele reduziu mais metade do número de armas que eu podia ter. Ele aumentou o número de armas que você podia ter. Não, mas ele fez uma série de decretos que facilitaram a Isso, um decreto que ele sabia que no dia seguinte o cara ia desfazer e todas as armas que eles pagaram o triplo do preço ia devolver a Dino, não é isso? Mas você acha que dá pra aprovar a lei assim? Ele aprovou a reforma da Previdência dilmista. A reforma da Previdência pra aumentar o Estado, ele aumentou. Quem foi que falou? Ele tem discurso de Bolsonaro de todos os mandatos, dizendo que quem tem a chave do cofre manda no Legislativo. Ele tinha a chave do cofre ou não tinha? Ele distribuiu a chave do cofre pro PT. O PT mandou no Legislativo. Não é isso? Quem votou em Bolsonaro, votou pra ele fazer crime de violência psicológica contra a mulher? Lei de defesa à falsa acusação estupradora, a falsa acusadora de estupro? Quem votou em Bolsonaro votou pra isso? Esse tipo de coisa aumenta, reforça ou diminui a família e a fecundidade. O Brasil tem a menor fecundidade das Américas, fora o Canadá, é mais baixo que os Estados Unidos. É graças a Bolsonaro. A Lei Maria da Penha. E essas leis... Rapaz, Bolsonaro e Damares apoiaram o fim do crime de alienação parental. Pra a mulher ter o direito de botar na cabeça um monte de mentira, fazer a caveira do pai dentro de casa, não é isso? Alienação parental é uma coisa absurda ou não é? O crime de alienação parental. Que tá hoje, pois é, sim. aí o cara, Bolsonaro ainda quer acabar com a única norma que impede a mãe de falar mentira fazendo a caveira do pai pra criança, não é isso? Magno Malta, inclusive, se salvo engano, foi o cara que propôs isso aí, e Damares, não é isso? Pelo amor de Deus, tá maluco? O quê? Bolsonaro não armou ninguém, não é isso? Ele não reduziu a maioridade. O número de... a impressão de dinheiro aumentou, diminuiu. Trump no poder 2 anos. Nada, não fez nada, pô. Ele combateu o PT. O cara entregou o Brasil ao PT, não é isso? Acho que ele tem ligado, não. Eu acho que pega uma estrutura aizada. E realmente, a estrutura pública brasileira ela é gigantesca. Ele podia não ter melhorado muito, assim, o que piorou. Até pra você chegar e entender como é que funciona, não é simples assim. A gente tem que pensar que o PT, por exemplo, quando ele retorna ao poder, ele já retorna com muita experiência. Mas ele retorna quando ele saiu do poder. Ele retorna com pessoas com capacidade de entender como é que funciona a máquina. O Bolsonaro, ele não tinha time. Mas ele teve quando foi que o dificuldade PT de saiu do montar poder? time. Mas quando foi que o PT saiu do poder? O ministro da Saúde de Bolsonaro é um petista? Temos todos os petistas que ele indicou? Ou não? Mas tem muita gente que se revela depois. Augusto Aras não comemorou a posse dele com os fundadores do PT no dia que ele tomou posse? Os caras não disseram que orgulhosamente acabaram com a Lava Jato? O PT teve mais poder no governo Bolsonaro do que tem hoje. Se Lula tentasse hoje aprovar uma lei de defesa à falsa acusadora de estupro, teria oposição, que não teve porque Bolsonaro aprovou. Se Lula tentasse hoje aprovar uma lei de crime de violência psicológica contra a mulher, não passaria, porque tem oposição. Bolsonaro passou leis que eram pautas que nem o PT nunca teve a ousadia de passar sem oposição nenhuma. Eu não sei, eu não... O quê? Não, a nossa oposição... Não teve lei como o nome da falsa acusadora de estupro? A nossa oposição, você não pode falar, agora o Lula não faria porque a oposição não fez, impediria. Ele não fez. Não teve nenhuma ousadia de tentar. A oposição até agora não teve nenhuma vitória. Agora, uma coisa eu posso lhe dizer: nem Lula nem Dilma nunca reduziram a quantidade de armas que eu podia ter. Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro me desarmou. Nem Lula nem Dilma nunca me desarmaram. Desarmou? O quê?
Reduziu o número de falando armas no sobre- Senarme. Esses decretos que a senhora se refere, que facilitou relativamente para algumas pessoas. Muito, facilitou e muito. Reduziu para... Aqui no DF, 38, rapidinho, aqui Sim. no DF, por exemplo, a gente teve um surgimento incrível de clubes de tiro. E estão aqui em todos fechando e Brasília. todo mundo devolvendo as armas. Sim, mas por quê? Por causa do PT. Não. Foi por causa do PT, Não. porque aí o PT chegou ao poder e mudou tudo, mudou tudo. Agora aqui em Brasília, não. Muitos clubes de tiro, muita gente conseguiu tirar a licença para poder ter arma. A gente viveu um momento completamente diferente com o presidente Bolsonaro. 100% Agora, dessas imaginar pessoas que vão isso sofrer expurgos agora e perder vai tudo, ser não é mudado isso? de uma hora para outra. Não, ele não vai. imaginava que um dia ele ia sair do poder e se não fosse uma lei, isso poderia ser feito a qualquer momento. Todo mundo sabia disso ou não? Mas por que você acha que ele não fez a lei? Compromissos pessoais, porque ele se comprometeu com pessoas altamente comprometidas com o PT, como o Tarcísio, que mamou cargo com o PT em órgão extremamente corrupto anos e anos, não é isso? Ele não mamou lá, o Tarcísio não mamou anos e anos naquele... Mas o DENIT não é um dos órgãos mais corruptos do Brasil. Ele tá denunciando algum crime? Ele fez alguma delação? Bolsonaro prometeu que ia combater o PT, chegou lá e disse que agora o sucessor dele é um petista, é um cara que mamou cargo num dos órgãos mais corruptos do Brasil durante o governo PT, não é isso? Você tá falando que o Tarcísio é petista. Ele mamou o cargo com o PT ou não mamou? Mas o fato de você trabalhar na administração te torna? Se você trabalha em um órgão extremamente corrupto e não denunciou ninguém de crime, tem uma coisa errada aí, não é isso ou não? Ele foi chefe do DENIT ou não foi? Como é que você sai de um negócio... Pra começar, alguém recebe cargo comissionado do PT sem nenhum compromisso pessoal? Eu conheço muitas pessoas. Aqui em Brasília, por exemplo, tem muita gente que tem cargo comissionado e não tem compromisso com o PT. Pois é, a mas... máquina é muito grande, precisa de gente técnica. Pois é, mas a gente promessa... não pode falar que tá com cargo comissionado com o PT é porque tem compromisso e tá fazendo coisa Como errada. não? Se ele dá confiança, é muito não simplório. deve? A renda dele, o cargo dele, ele deve a quem? Não foi o cara que deu? É isso. Bolsonaro prometeu, categoricamente, inclusive o príncipe utilizou essa expressão várias vezes na campanha, desnazificação. Desnazificação é uma expressão jurídica, né? Significa afastamento total e completo de qualquer pessoa minimamente ligada ao regime anterior. Ele fez o oposto. Ele aumentou o número de petistas no governo, né? Isso é ser muito inocente, você acreditar que dá pra chegar no governo. Eu fui inocente, achei que Bolsonaro não era do PT, que ele não ia avançar mais a pauta petista do que Dilma avançou, não é isso? Eu não achei que Bolsonaro fosse me desarmar, ele me desarmou, não é isso? Eu não achei que ele fosse facilitar pro vagabundo, ele facilitou, não é isso? Aumentou ou diminuiu a roubalheira, o gasto público, a impressão de moeda com Bolsonaro, não é isso? Não, diminuiu e muito. E a Lava Jato botou pocando com todo mundo. Quais foram os casos de corrupção? Quais foram os casos de corrupção que surgiram no governo Bolsonaro? Bolsonaro diz, eu Porque acabei eu com a Lava queria saber Jato. o seguinte, eu queria saber Você quer que eu enumere da pandemia? Qual é o caso de corrupção federal? Se você falar estadual, tem vários. Tem vários. Mas os estados estavam controlando o seu dinheiro. Agora me diga qual foi o caso de corrupção protagonizado pelo governo Bolsonaro. Rapaz, dinheiro é a coisa menos valiosa do mundo. É puta que você paga com dinheiro é ladrão, não é isso? A coisa mais valiosa do mundo é sua honra e sua liberdade, não é isso? Ou não? Sim. Bolsonaro tirou nossa honra e nossa liberdade. Não, e pior do que roubar, minha pergunta. ele deixou roubar. Não, tipo porque assim, você se ele falou roubasse, que o governo Bolsonaro teve mais corrupção que o no Lula. Os respiradores, Você falou os isso. gastos... Aí eu quero saber, as qual foi o vacinas. caso de corrupção do governo Bolsonaro? Dezenas de casos. Quer que eu enumere os casos de corrupção por Federal, todo o Brasil? quero. Não, Bolsonaro propôs a lei que deu autonomia total a cada prefeito e governador cometer os maiores crimes contra a humanidade desse século. Ele é comparsa. Ele propôs a lei que deu autonomia total a esses caras cometerem esses crimes. Não, a Constituição já garante autonomia para os municípios. Não, autonomia de cometer crimes, os de fazer trancar tudo. Os municípios Sim. fazem gestão do recurso que chega, são eles que administram e já respondem por isso. Isso Mas- aí não é uma invenção do Sim, Bolsonaro. mas qual era a previsão legal? Esse é o artigo 18 da Constituição Federal. Mas